Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. O Estatuto do Idoso, criado para garantir os direitos de quem tem 60 anos ou mais, é um dos assuntos do programa de hoje. Veja também, juízes Tarcílio Souza da Silva e Tereze Neumann Chaves são escolhidos desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará. Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE realiza etapa presencial do curso de mediação e conciliação e apresentações culturais marcam homenagem às mães no TJCE. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará escolheu 2 novos desembargadores pelos critérios de antiguidade e merecimento. A votação ocorreu no dia 9 de maio, durante sessão conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. José Tarcílio Souza da Silva, que era titular da Vara da Justiça Militar da capital, foi escolhido pelo critério de merecimento. Ele concorreu com 20 juízes pela vaga deixada com a aposentadoria do desembargador Francisco Auricélio Pontes. É um ciclo que termina e outro que inicia, né? A partir do meu início como magistrado no interior, sempre dedicado à magistratura, e isso é um dia especial para qualquer magistrado que consegue ascender pelo critério de merecimento ao 2º grau. Então, a felicidade é muito grande. E para mim a satisfação do dever cumprido. Tereze Neumann Duarte Chaves atuou como titular da primeira vara de recuperação de empresas e falência de Fortaleza. Ela assumiu o cargo de desembargadora por aclamação, pelo critério de antiguidade. A magistrada já atuava na 2ª instância por convocação do órgão especial do TJCE. A vaga surgiu em decorrência da aposentadoria do desembargador Francisco José Martins Câmara. As leis de trabalho sempre, digamos, que me nortearam e que marcam o meu perfil como magistrada, o respeito à lei, à sociedade em primeiro lugar e o empenho e a efetividade da prestação jurisdicional. O presidente do TJCE destacou o perfil dos novos membros. São 2 magistrados que têm dado até hoje prova de caráter, prova de correção, prova de decência e prova de muita competência no exercício da função jurisdicional. É desejar-lhes sucesso e que eles sigam honrando o passado. As provas do concurso público para servidor do Poder Judiciário cearense foram aplicadas no dia 11 de maio. Mais de 59 mil candidatos concorrem a 238 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Também será formado cadastro reserva, com lotação na capital e no interior. O resultado final das provas objetivas e provisório da avaliação discursiva será divulgado no dia 3 de junho no site www.cesp.nb.br. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará realizou a 2ª etapa do curso de mediação e conciliação. A capacitação ocorreu na Escola Superior da Magistratura do Ceará e foi direcionada a servidores e terceirizados do Poder Judiciário que atuam na capital. Durante 3 dias, os participantes receberam orientações de instrutores capacitados pelo Conselho Nacional de Justiça. O nosso objetivo é fazer com que cada unidade judiciária tenha uma pessoa responsável por trabalhar com mediação e conciliação, fazendo com que as técnicas que foram estabelecidas pelo CNJ sejam concretizadas, sejam colocadas à disposição do jurisdicionado. O curso é composto de 3 etapas. A primeira foi realizada em abril deste ano e consistiu em aulas à distância. Agora, em maio, ocorre a etapa presencial. Em seguida, haverá 6 meses de estágio supervisionado, quando os alunos realizarão 10 sessões de mediação e conciliação. O perfil que nós queremos do conciliador e do mediador é aquele que tem a consciência do seu papel de poder permitir abrir espaço para que as partes possam, de forma conciliatória, apresentarem os fatos, os questionamentos. Para isso, ele precisa estar muito bem consigo mesmo, satisfeito do papel que ele exerce, de que ele está colaborando. A programação das aulas presenciais incluiu ética do conciliador e mediador, simulados e estudos de caso. A gente vê um ganho muito grande para a sociedade quando a ação se encerra com um acordo, porque gera uma cultura de paz na sociedade, gera uma cultura de diálogo. Por isso que eu acredito tanto
na conciliação, na mediação, como forma de resolução pacífica de conflitos. O Estatuto do Idoso é o tema da nossa entrevista. A gente volta em instantes. Apresentações culturais marcaram as homenagens ao Dia das Mães do Poder Judiciário cearense. O evento contou com parceria do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. A programação especial, realizada no dia 8 de maio, incluiu apresentações de música com alunos do grupo de flauta e violão do projeto Eduque Bem Arte. A ação beneficia jovens de comunidades carentes. Um grupo de 40 crianças da Escola de Artes Betel encantou o público com performances de balé e de canto. Os corais do Poder Judiciário e da Escola de Artes reproduziram clássicos da música popular. A homenagem contou ainda com a interpretação do solista Glairton Santiago, que cantou Rosa, de Pixinguinha. Que na vida é preferida pelo beija-flor. As mães também foram presenteadas com flores. Eu já trabalho aqui no tribunal já há 7 anos e todo ano ele promove esse dia, do Dia das Mães. Eu acho muito importante. Já é o meu segundo filho e quando Deus nos permite, ter o filho, nós não pensamos mais só em nós, já pensamos no futuro que nós devemos dar para ele, Tudo que eu faço é pensando nele, eu trabalho, eu batalho para dar o melhor para eles. O Estatuto do Idoso foi lançado em 1º de outubro de 2003 por meio da Lei Federal número 10.741. A norma garante às pessoas com 60 anos ou mais direitos como transporte gratuito, meia entrada e prioridade de atendimento. Também protege contra atos discriminatórios e abandono. Segundo o IBGE, no Brasil vivem quase 21 milhões de idosos. Para falar sobre o Estatuto, eu recebo a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada. Desembargadora, por que foi necessário criar o Estatuto do Idoso? Diante do número crescente de pessoas com idade superior a 60 anos, a gente vinha de 35, 40 anos atrás com um país de maioria absoluta de jovens. Não se estava preparado para lidar com o crescimento de pessoas com a faixa etária de 60 ou mais anos. Isso se deu em virtude das tecnologias, da ciência, da qualidade de vida, da própria educação referente ao idoso. O Estatuto veio exatamente demonstrar a necessidade da sua existência e a efetividade, determinar a efetividade das medidas necessárias à proteção dessas pessoas. Não significa que essas pessoas estavam esquecidas. Não, a nossa Constituição é uma Constituição que já começa no seu artigo 1º, falando de dignidade humana. Então, dignidade humana engloba todos nós, seres humanos. E também fala, no artigo 3º, da questão de discriminação de idade, sexo, não sei o quê. Então, o idoso já vinha sendo protegido, não pode ser discriminado, você tem que zelar pela sua dignidade. Agora, determinados serviços, serviço de saúde, serviço do transporte público e tudo mais, precisava ficar dito. E no governo Lula, em 1º de outubro, foi editada a Lei 10.741, criando o Estatuto, que tem 118 artigos, todos em benefício da nossa convivência e da existência, dos nossos idosos. A senhora poderia falar que avanços a lei trouxe em relação aos direitos dos idosos? Na própria Constituição, como eu falei, já vinha assegurado o direito à saúde, já vinha o respeito à dignidade dos idosos, já estava posto. A proteção da família, era a obrigação da família a assistir, a família, a sociedade, assistir aos seus idosos. Só que a lei, além dela vir confirmando esses princípios, a lei também vem indicando o não cumprimento, há penalidades para o não cumprimento desses dispositivos legais.
E quais seriam, então, essas penalidades? As penalidades indicadas, né, para com o idoso, elas são muito brandas. Eu acho que o legislador, como todos nós, não tem, assim, o alcance do que acontece com o idoso no nosso país. O desrespeito, né, o desrespeito. Mesmo com a existência da lei, o desrespeito continua, certo? Então, digamos, no caso do transporte público, em que ele é preterido, ele chega numa parada e os ônibus não param. Não param por quê? Porque ele não paga, então não há lucro, né, para o empresário. Depois ele tem a dificuldade própria do idoso de entrar nesse ônibus, né? Não se apresenta nenhum voluntário para ajudar, isso também não. Então já é uma questão de cultura, as pessoas não respeitam o idoso. Então, nesse caso, é uma multa, né? Uma multa muito leve, sabe? E é comunicado ao Detran, né? É uma multazinha do Código de Trânsito Brasileiro, que é aplicada. E isso acontece também, por exemplo, em filas de banco, de supermercado? Isso aí acontece toda hora. O nosso idoso é muito desrespeitado. Desembargadora, e com relação aos maus tratos, como e onde as pessoas devem denunciar? Pois é. Aqui no Ceará tem a Promotoria dos Idosos, o telefone é 3252-6391, 3452-6352. A polícia, o CIOPS, o 190, o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, é o 3181-2728, e o Alô Idoso. Esse aqui é ligado à Prefeitura Municipal de Fortaleza, é o 0800-285-0880. Chegam muitos casos ao judiciário com relação a denúncias de maus tratos contra idosos? Maus tratos, não. O que chega mais é não querer cuidar deles, né? Porque tem a diferença. Eu não tenho como cuidar, né? Eles são postos em casas, né? Em abrigos. E maus tratos, né? Maus tratos é você esquecer que o idoso está ali, é você oferecer alimentação, o asseio, né? Essa coisa toda. Aí é maus tratos. E maus tratos também literais, que a gente vê, inclusive na televisão, pessoas batendo, né, nos idosos, empurrando o idoso, tudo isso. Então, maus tratos não, mas essa questão de não querer mais cuidar dos seus idosos hoje é uma cultura. É um problema? É um problema. O idoso tem necessidades próprias e dificuldades próprias também, né? Às vezes é um idoso muito lúcido, mas o corpo dele não obedece aos comandos dessa lucidez. Então, ele depende, né? Noutras situações, o idoso realmente tem necessidades especiais de locomoção e tudo mais, e não tem ninguém presente. E é preciso paciência também, né? Muita. E nem todo mundo, né? Porque essa questão da paciência, esse exercício da paciência hoje, ele depende de tempo e ninguém tem tempo. Desembargadora, a gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua a conversa sobre o Estatuto do Idoso. Até já! Voltamos do intervalo. A nossa convidada é a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará. O assunto é o Estatuto do Idoso, lei federal que protege quem tem 60 anos ou mais. Desembargadora, como proteger os idosos que não têm condições de viver com a família ou sozinhos? Essa é uma questão muito delicada, né? A Constituição, no artigo 230, também assegura, né, os cuidados ao idoso pela família, pela sociedade, pelo Estado. Mas há situações de absoluto abandono, né? Nessas situações, qualquer pessoa tem que dar conhecimento, né, ao Ministério Público para tomar as medidas que sejam necessárias para acolhimento desse idoso.
Realmente nós não temos ainda esta cultura, né, dos abrigos para idosos. Porque é uma questão de política pública também necessária com o envelhecimento da população. Necessariamente, uma questão de política pública. O Estatuto vem nesse sentido, é uma política pública, é uma vontade política de proteger, né, o idoso nessas situações, certo? Mas não indica efetivamente, né, vamos criar, certo? Casas para o idoso, vamos criar abrigo para o idoso. Cada município, estado, né, uma verba destinada à criação. Isso não existe. Agora, tem que recorrer ao Ministério Público, né? Alguma coisa vai ser feita. Desembargadora, com relação aos planos de saúde, como identificar cobranças abusivas por conta da idade do segurado? Isso aí é fácil, né? Isso aí acontece muito. É outra questão que nós temos muito, né? Na justiça é essa questão. Porque antes os planos, né? Antes do estatuto, os planos ia subindo a idade, né, da pessoa e os planos também acompanhavam. O estatuto determinou, né, não acontecer isso, certo? E hoje é muito bem cuidado também, né? Se houver abuso por parte dos planos de saúde, o Poder Judiciário, né? Porque tem a Defensoria Pública, certo? A família procura e o Poder Judiciário, o Ministério Público, vão dar efetividade ao que o Estatuto diz. Os planos de saúde, eles têm também oferecido serviço em casa para os idosos que têm, por exemplo, dificuldade de locomoção, ou ainda é uma questão recorrente também no judiciário? Recorrente, total. Eu não conheço nenhum caso da necessidade de tratamento em casa, né, para idosos, tratamentos necessários mesmo, necessário, de absoluta necessidade, que o plano, né, tenha, sabe, disposto tudo que fosse necessário, que o médico prescreveu para o tratamento e acompanhamento em casa. É necessário recorrer. É o maior número de ações que nós temos referentes a planos de saúde, é o serviço chamado home care, né? Tem que ingressar no judiciário. Mas como é uma coisa já pacificada, então o plano, ele resiste, né, a essa aplicação, a esse cumprimento. As pessoas têm que realmente procurar o judiciário. Porque é um direito assegurado. É um direito assegurado. Desembargadora Maria Vilauba, o Estatuto prevê a reserva de 5% das vagas nos estacionamentos para os idosos. Qual a punição para quem desrespeita essa regra? Tem uma reclamação administrativa e é só isso. Não vai acontecer nada. A pessoa vai ser chamada a atenção, pode ser veiculado, né, publicamente o uso da vaga indevidamente. Desembargadora, é preciso que as pessoas elas fiquem mais atentas, por exemplo, para reclamar realmente seus direitos, inclusive não só os idosos, mas, por exemplo, um parente, para que ele possa também procurar, para que mais pessoas procurem fazer essa reclamação? É necessário. Nós não somos um povo educado para cumprir as regras. É por isso que o direito é tão desrespeitado, porque eu ingresso, né, no direito do outro. E eu tenho que, o tempo inteiro, estar exercendo direitos que são direitos quase naturais. Mas eu preciso dizer para o outro, olha, esse direito é meu. Né? Então, quando não está sendo respeitado, é preciso. O idoso, muitas vezes, ele não tem mais voz. A voz dele é o parente, a voz dele é o Ministério Público, a voz dele é a Defensoria Pública, a voz dele, né, é o Judiciário. Mas todos esses órgãos, eles têm que ser provocados. Não tem possibilidade de uma prestação jurisdicional sem eu ter conhecimento do fato. Sem alguém vir provocar o judiciário. Está acontecendo isso. A senhora falou antes sobre a questão da gratuidade para o transporte coletivo, né? Mas com relação à meia entrada e outros benefícios, quais são os direitos dos idosos? Eu nem sei se o idoso exerce, né, esse direito. Eu não sei. Nós estamos falando de idosos, de um grupo de pessoas
que são menos, é incrível, a gente vai fazer aqui uma diferença, né? O idoso que tem toda a compreensão, tem toda essa ciência do seu direito, ele exerce, ele mesmo exerce. Mas nem todo idoso tem essa ciência. Eu tenho esse direito, né? Nem todo tem. E na hora que vai exercer, sempre é a parte mais fraca, né? Mais frágil, literalmente mais frágil, não é ouvido. Não é ouvido. Mas é um direito, né? Que é garantido pelo Estatuto. E com relação a casas de shows, cinema, eu nunca ouvi qualquer... Reclamação do não cumprimento? Do não cumprimento. Realmente eu nunca vi. O que eu tenho visto mesmo é com relação ao transporte público, né, ao transporte saindo de uma cidade para outra, interestadual, intermunicipal, né? Isso é quando a gente ouve essas reclamações. O atendimento nas filas de banco, né, o atendimento prioritário, nos correios, isso a gente ouve mais. Desembargadora, por falar em fila de banco, nessa questão dos bancos, os idosos ainda são muito explorados nesses empréstimos pelos próprios parentes, por exemplo? Eles são explorados diariamente pelos parentes mesmo, né? No interior, os idosos sofrem maus tratos e abusos por parte da família, São os netos, os filhos que se apoderam, né, do cartão da Previdência dos idosos para contrair dívidas, né, para comprar objetos celulares, né, e empréstimos. Quando o Estatuto diz que só pode ser comprometido, né, dos proventos do idoso, 30%. Isso não acontece no interior. Muitas vezes ele não tem mais nenhum saldo naquele cartão, porque está todo comprometido. E o Estatuto diz, você procura o Ministério Público, procura a polícia, né? Procura a quem de direito. Mas o idoso não vai procurar, porque se fizer, vai sofrer os maus tratos por parte da própria família. No interior, tem um costume de prender os cartões dos idosos. Você está entendendo? Eu fico com este cartão já comprometido aqui para o pagamento, né, da feira do mês. Então, naquele dia, o comerciante vai com o idoso ou o neto do idoso vai, tira, já paga. Então, aquele cartão já fica preso ali. Era preciso ter mais um rigor na questão da realização desses empréstimos, por exemplo? Era necessário, né? Ter um acompanhamento, que não há. Só faria esta investigação se o idoso denunciasse o fato, né? Noticiasse esse fato junto à delegacia, junto à defensoria, junto ao Ministério Público. Se assim o fizer, claro, vai ter todo um trabalho de fiscalização e tudo mais. Nessa semana, inclusive, eu vi que uma comerciante foi presa porque estava, né, com um cartão da Previdência, né, de um idoso, preso para pagamento de dívida. E ela diz, né, ela em sua defesa disse que não sabia que era crime. Como não é crime? Né? Você tem em mãos um cartão que não é seu, você detém a senha da outra pessoa, né, para você fazer uso. Mas ela disse que todo mundo, digamos, no interior, né, o costume, todo mundo faz. Aí na questão dessa denúncia, ela também pode não surgir por medo, por exemplo, de não ter para onde ir, porque às vezes os idosos acabam sendo também abandonados pela família no caso de uma denúncia, por exemplo? Raramente é o idoso quem faz essa denúncia. Essa denúncia é feita, aquilo que eu já falei. Qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que tenha conhecimento que o idoso está sendo explorado, maltratado, abusado, é uma obrigação, né? É uma obrigação nossa de zelar pela dignidade daquela pessoa, pelo bem-estar daquela pessoa. E o idoso tem prioridade no atendimento judicial?
Tem sim. O idoso tem prioridade total e absoluta, digamos. Inclusive, a gente recebe o processo e já vê, acima de 60 anos, já é posto assim, né? Prioridade, idoso. Tem que dar cumprimento. No caso dos maus tratos, é a única coisa que eu vejo efetivamente uma pena, porque aí tem pena de detenção, de reclusão, porque você sabe que de maus tratos, alguns, né, o idoso vem a falecer. E aí tem a pena de 4 a 12 anos de reclusão, né? Quando o crime é mais leve, digamos assim, a pena também é mais leve, né? O maltrato, empurrou, certo? Aí uma pena de 6 meses a 4 anos, né? Mas quando resulta em morte, é de 4 anos a 12 anos de reclusão. Eu entrevistei a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema foi o Estatuto do Idoso. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Nós ficamos por aqui. Não esqueça que esse e os outros programas estão no site tjce.jus.br e no canal TJC Imprensa no YouTube. Até a próxima semana.